No vasto e silencioso cenário do cosmos, a vida surge como um fenômeno misterioso que necessita de um hospedeiro para se manifestar. Sem os seres vivos, a existência seria apenas um palco vazio, um cenário inanimado aguardando por atores que nunca chegariam. A vida, em sua essência mais profunda, não ocorre no mundo físico exterior, mas sim dentro do psiquismo, na mente de cada criatura que respira e sente. É nesse teatro invisível da consciência que o drama universal efetivamente se desenrola. Ao longo das eras, a natureza experimentou diversas categorias de agentes, tipos variados de psiquismo que compõem o complexo jogo da existência cósmica. Entre as figuras mais enigmáticas e influentes que já caminharam sobre o solo deste planeta, duas se destacam como faróis em meio à penumbra da ignorância humana. O homem conhecido como Jesus e o pensador inquieto chamado Nietzsche. Eles não são apenas nomes em livros de história ou ícones religiosos. Eles representam compêndios filosóficos profundos, legados que alimentam a mente e o espírito de quem ousa mergulhar em suas águas. Observa-se que o legado de Jesus, muitas vezes, foi obscurecido pelas instituições que dele se apropriaram para manipular sensibilidades, criando um abismo entre o que o sonhador da Galileia talvez tenha vislumbrado e o que foi erigido sobre o seu sofrimento. Nietzsche, por outro lado, surge como o observador moderno, dotado de uma liberdade rara, capaz de criticar com precisão cirúrgica, ainda que por vezes distante da percepção exata dos eventos que envolveram o crucificado. A tensão entre a tranquilidade de um e a inquietação filosófica do outro convida a um mergulho interior, um processo de reciclagem de conceitos que moldam os valores humanos. No entanto, para compreender essa jornada, é preciso primeiro despir-se das certezas absolutas e das infecções da crença que cegam a visão. O cenário está montado para uma investigação sobre o poder que as ideias exercem sobre a alma humana, onde o sagrado e o profano se misturam de formas inesperadas. Existe um questionamento latente. Até que ponto a evolução da espécie foi guiada por uma busca genuína pela liberdade ou se fomos apenas prisioneiros de conceitos entronizados que, em vez de elevar, acabaram por enfeiá-la? A trajetória do Homo sapiens é marcada por uma busca incessante por sentido, mas essa busca muitas vezes levou a humanidade a becos sem saída, onde a fé religiosa foi utilizada de maneira tenebrosa. Quando o senso crítico é silenciado em favor de um controle exercido por elites sobre as massas, o resultado é um fardo de crenças absurdas que, com o tempo, passam a ser aceitas como sagradas. Imagine-se o peso de carregar, através dos séculos, incongruências que ancoram o progresso espiritual em alicerces frágeis de mitos distorcidos. O ambiente em que essas ideias floresceram foi moldado por uma necessidade de ordem e explicação, mas também por um desejo de poder temporal. Na história da civilização ocidental, percebe-se que as crenças e certezas muitas vezes foram construídas sobre paradoxos que ninguém ousa questionar. Há uma distinção fundamental a ser feita entre a deidade suprema, o ser supremo incognoscível, e as representações menores e extrafísicas que as religiões costumam chamar de deuses. Essa confusão semântica e filosófica permitiu que ideias fossem entronizadas com um poder opressor, moldando o psiquismo das gerações e impedindo o surgimento de uma liberdade real. O mundo tornou-se um campo de batalha entre o materialismo cego e o misticismo manipulador, onde o amor, que deveria ser a prática da vida, foi reduzido a um discurso de controle. Enquanto as instituições religiosas se fortaleciam, a natureza humana de figuras centrais era distorcida para servir a propósitos políticos e sociais. A pergunta que ecoa através do tempo é se a humanidade será capaz de, em algum momento do futuro, olhar para trás e reconhecer quão danoso foi esse fardo.
A evolução psíquica depende da capacidade de identificar o que nobilita e o que degrada a existência, mas para isso é necessário romper com os simulacros que foram lentamente construídos. O contexto histórico em que essas crenças se solidificaram revela uma trama de interesses que vai muito além da espiritualidade pura, envolvendo imperadores, concílios e uma necessidade quase desesperada de manter o controle sobre o rebanho humano. É nesse cenário de tensões e sombras que se começa a perceber a urgência de uma nova compreensão sobre o legado daqueles que tentaram iluminar o caminho, mas cujas luzes foram filtradas por lentes de conveniência. No centro desse conflito de ideias, surge a figura de Jesus, o homem cuja natureza foi alvo de uma das maiores construções teológicas da história. O legado filosófico desse homem não guardava uma relação razoável com a lógica que o cercava em sua época, especialmente com a expectativa de um Messias poderoso e implacável. Esperava-se dele alguém que usasse poderes sobre-humanos para massacrar inimigos e estabelecer um império terrestre, conforme as antigas escrituras vaticinavam. No entanto, a realidade foi drasticamente diferente. O homem que se divinizou em vida, conforme algumas perspectivas, acabou prisioneiro de sua própria origem, sendo transformado em um simulacro através de arranjos políticos e teológicos. Um exemplo marcante disso foi o Concílio de Nicéia, um evento que mudou os rumos da crença ocidental ao elevar a natureza humana de Jesus a uma condição divina indistinguível da deidade suprema. Para os romanos da época, acostumados com tríades pagãs de suas próprias mitologias, a criação da Santíssima Trindade soou como uma solução familiar e conveniente. Assim, Jesus foi igualado a um Deus que ele mesmo, em muitos momentos, parecia descrever de forma diferente, e a ele foi associado um Espírito Santo até então pouco compreendido. Esse processo de entronização de ideias criou uma cadeia da qual muitos seguidores não conseguem se livrar, pois o grilhão que os mantém em cativeiro é uma fé baseada em crenças simplórias e repetitivas. Paralelamente a esse Jesus institucionalizado, surge a voz de Nietzsche, o pensador que teve a audácia de desafiar essas esquisitices que oprimiram a humanidade por séculos. Ele enxergava o cristianismo dogmático como uma força que enfraquecia o espírito humano, promovendo o que chamava de moral de escravos. Para Nietzsche, a resignação diante do sofrimento terreno em troca de promessas celestiais era um obstáculo à evolução da civilização. O conflito entre a visão de um Messias submisso ao dogma e a de um filósofo que clama pela superação do humano estabelece a tensão central desta narrativa. Ambos, à sua maneira, lidaram com o peso das ideias herdadas, mas enquanto um foi absorvido pela estrutura que tentou reformar, o outro buscou a liberdade absoluta, ainda que ao custo de um isolamento intelectual profundo. A história desses dois personagens não é apenas sobre o passado, mas sobre as forças que ainda hoje moldam a consciência coletiva. À medida que os séculos avançavam, as apostas em torno das ideias entronizadas tornaram-se cada vez mais altas. O cristianismo, em suas diversas vertentes católica, protestante e até mesmo em interpretações mais recentes como o espiritismo, continuou a lidar com a sombra do legado original de Jesus. Observa-se que enquanto alguns buscavam no Messias o Pai Amantíssimo, outros permaneciam presos a visões mais punitivas e dogmáticas. Nietzsche foi o primeiro a apontar claramente como essas certezas absolutas sobre pecados e julgamentos eram prejudiciais ao desenvolvimento da força natural do ser humano. Ele argumentava que os fortes eram aqueles capazes de promover o progresso através de sua própria vontade, enquanto os fracos se escondiam atrás de muletas metafísicas para suportar as agruras da vida. Essa dinâmica criou uma fricção constante na sociedade ocidental, onde a busca pela evolução foi muitas vezes freada pelo medo do divino.
A tensão aumentava à medida que as instituições religiosas se especializavam em promover dogmas que, em vez de libertar, acabavam por oprimir o psiquismo individual. Nietzsche defendia que a vida e a realidade só eram possíveis como fenômenos estéticos, e ele mesmo viveu como um exemplo de superação física e intelectual, enfrentando suas dores e desilusões sem recorrer a confortos sobrenaturais. Sua ideia de amor fati, o amor ao destino, era um chamado para a aceitação plena da existência, com todo o seu sofrimento e agonia, sem desvios metafísicos. Esse contraste entre a aceitação heróica de Nietzsche e a submissão dogmática imposta pelas religiões elevou o nível do debate sobre o que realmente significa ser livre. Enquanto isso, o legado de Jesus continuava a ser usado como justificativa para estruturas de poder que ele próprio poderia ter rejeitado. A natureza humana de Jesus, sufocada por séculos de interpretações teológicas, parecia cada vez mais distante do homem que caminhou entre os humildes. O momentum narrativo se desloca para o impacto que essas ideias tiveram não apenas no pensamento, mas na ação histórica das instituições. A resistência de Nietzsche em se curvar a qualquer ideia entronizada serve como um contraponto poderoso à forma como a figura de Jesus foi moldada para se ajustar às necessidades imperiais e clericais. O cenário estava pronto para uma complicação ainda maior, o momento em que a própria cristandade passaria de perseguida a perseguidora. A exploração profunda desse conflito revela camadas de uma história oculta que desafia a compreensão convencional. Nos primeiros 3 séculos após a vida de Jesus, o psiquismo das pessoas era habitado por questões muito diversas daquelas que a ortodoxia católica viria a estabelecer. Surgiram correntes de reflexão gnóstica, noções heréticas e os primeiros lampejos do que mais tarde seria a Cabala, criando um mosaico de espiritualidade que foi posteriormente silenciado. A Igreja Católica, ao escolher uma linha mestra de atuação, entronizou uma doutrina inexpugnável que apagou a pluralidade dos primeiros tempos. Nesse processo, a figura de Jesus tornou-se refém de uma narrativa de poder. É notável como a natureza humana, em muitos aspectos, ainda não conseguiu avançar além de certos impulsos de ganância e controle. Até mesmo os apóstolos e familiares de Jesus em sua época pareciam esperar que ele fundasse um império terrestre onde ocupariam cargos de destaque. A herança de um sepulcro vazio foi, inicialmente, motivo de terror e estranheza, pois não correspondia aos anseios de poder temporal daquela época. Somente com o passar do tempo é que a ideia de um Jesus ressuscitado começou a ganhar força, mas as páginas dos evangelhos canônicos silenciaram muito do que esse novo estado poderia representar. A narrativa oficial concentrou-se em estabelecer uma ordem que pudesse ser controlada pela instituição que nascia. Enquanto isso, Nietzsche mergulhava em seu próprio abismo intelectual, recusando-se a aceitar qualquer verdade que não passasse pelo crivo de sua análise rigorosa. Ele percebia que a moral vigente era uma construção destinada a manter as massas sob controle, impedindo o surgimento do super-humano, aquele que viveria cada momento com dignidade e autonomia. A dor e o sofrimento, para ele, não eram punições divinas, mas partes integrantes da totalidade da vida que deveriam ser aceitas com nobreza. Essa aceitação sem muletas é o que Nietzsche considerava o ápice da evolução humana. No entanto, o peso das ideias entronizadas continuava a exercer uma influência esmagadora sobre a maioria, moldando comportamentos através do medo e da promessa de recompensas futuras. O desenvolvimento dessa tensão mostra que a luta pela liberdade do psiquismo humano é uma batalha antiga, travada entre o desejo de autonomia e a segurança reconfortante e, porém, paralisante das verdades absolutas impostas por autoridades externas.
A complicação central desta trajetória reside na transformação radical de uma mensagem de amor em um instrumento de opressão violenta. Após consolidar seu poder, a cristandade, que outrora vira seus mártires serem entregues às feras nos circos romanos, inverteu o papel e passou a torturar, queimar e degolar aqueles que rotulava como hereges. O surgimento de tribunais inquisitórios e a prática de execuções públicas em nome de Jesus representam uma contradição profunda que desafia a lógica humanitária. Vítimas como Giordano Bruno e Jean Hus tiveram suas honras e sensibilidades massacradas por uma estrutura que se dizia portadora da verdade divina. O mais perturbador nesse cenário era a organização judicial impecável com que esses crimes eram cometidos. Cada condenação era acompanhada por volumes de justificativas teológicas, destinadas a convencer tanto o povo quanto a própria divindade de que aquele ato de crueldade era, na verdade, uma forma de caridade cristã. Estabeleceu-se o dogma da infalibilidade papal, o que deu carta branca para que abusos fossem cometidos em vilarejos e cidades por toda a Europa e além. O psiquismo humano foi vitimado por séculos de medo, onde a fé se tornou sinônimo de submissão cega a uma instituição que acumulava riquezas e poder político. Nietzsche, ao observar esses desdobramentos, via neles a confirmação de sua tese sobre a corrupção do legado original. Ele entendia que o poder temporal, conquistado pelos mais fortes e muitas vezes mais corruptos, havia sequestrado a mensagem de Jesus para transformá-la em uma ferramenta de dominação. Enquanto as instituições floresciam, o verdadeiro código filosófico de decência e amor era enterrado sob camadas de rituais pomposos e dogmas rígidos. Essa complicação revela uma ferida profunda na história da civilização. A facilidade com que ideais nobres podem ser pervertidos para servir aos instintos mais baixos da humanidade. A tensão torna-se insuportável ao percebermos que o desventurado Jesus teve seu nome associado a atrocidades que ele mesmo, em sua sabedoria, teria rejeitado. O mundo permaneceu cativo de loucuras engatilhadas em passados distantes, e a incapacidade de questionar essas ideias entronizadas permitiu que a impunidade reinasse sob o manto do sagrado. O desafio proposto por Nietzsche era o de romper esses grilhões, mas a resistência das estruturas estabelecidas era e continua sendo monumental. Aproximando-se do ápice desta reflexão, percebe-se que a influência das ideias entronizadas não se limitou apenas ao campo religioso, mas infiltrou-se nas estruturas do Estado e na própria ciência. O peso do passado exerce uma pressão constante sobre o presente, como se o DNA da humanidade carregasse não apenas o registro biológico da evolução, mas também as cicatrizes de todos os equívocos espirituais cometidos. A Igreja Católica, mesmo diante dos avanços da modernidade, manteve-se por muito tempo como uma força que procurava controlar o acesso ao conhecimento, impondo uma visão obscurantista onde a interpretação das Escrituras era um privilégio de poucos. Durante séculos, o analfabetismo foi incentivado para evitar que o povo pudesse interpretar errado os textos sagrados, mantendo a hegemonia dos donos do mundo ocidental. No entanto, a inevitabilidade da mudança começou a se manifestar com o advento da ciência e o iluminismo, que forçaram uma separação necessária entre o altar e o trono. O peso das ideias entronizadas, porém, é resiliente. Mesmo na atualidade, observa-se a tentativa de trazer figuras religiosas para o centro do debate político, utilizando o nome de Jesus para justificar pautas que muitas vezes ignoram a essência de sua mensagem. Há uma estranha mania de se buscar autoridades religiosas para mediar a relação do indivíduo com a vida. Uma religião da comodidade, onde a responsabilidade individual é transferida para terceiros por medo ou preguiça intelectual. A pressão aumenta quando percebemos que as instituições,
ao contrário dos indivíduos, parecem não responder às mesmas leis de causa e efeito moral. Enquanto os agentes de escândalos e corrupção passam, as instituições continuam a florescer, muitas vezes protegidas por estruturas financeiras e políticas complexas. O contraste entre a riqueza opulenta de certas lideranças e a pobreza daqueles a quem deveriam servir cria um cenário de tensão moral insustentável. Nietzsche, com sua visão aguçada, percebeu que essa dinâmica impedia o verdadeiro progresso da civilização. Ele clamava por um despertar, por uma consciência que não se deixasse hipnotizar por rituais vazios ou promessas sem fundamento. A iminência de um choque entre a antiga ordem dogmática e a nova compreensão quântica e científica da realidade sugere que o tempo das verdades absolutas está chegando ao fim, mas não sem uma luta desesperada daqueles que detêm o controle das ideias entronizadas. O ponto de virada nesta narrativa ocorre quando a luz da razão e da ciência começa a desvendar os mistérios que antes eram atribuídos exclusivamente ao arbítrio de uma divindade caprichosa. A descoberta de que cada ser humano carrega em seu genoma o acumulado evolutivo de toda a vida universal é uma revelação que altera permanentemente nossa percepção de lugar no cosmos. Se o homem é, como diziam os antigos, a medida de todas as coisas, então somos também os herdeiros de todas as mediocridades e de todos os triunfos do passado. A ciência moderna, através da genética, da neurociência e da física quântica, começou a ocupar o espaço que antes pertencia aos dogmas. Conceitos como o campo de Higgs e a estrutura das partículas subluminais oferecem uma nova explicação para a criação da massa e do mundo material, sugerindo a existência de um cientista extrafísico ou de um observador quântico em vez de um Deus que exige louvor constante. Essa mudança de paradigma é o clímax de uma longa jornada intelectual. A compreensão de que a espiritualidade e a ciência podem convergir para uma verdade que não precisa de muletas metafísicas. No entanto, essa revelação traz consigo uma responsabilidade esmagadora. Se somos o resultado de um processo evolutivo tão vasto, não podemos mais permitir que o DNA apodrecido das crenças absurdas continue a ser repassado para as futuras gerações. A consciência humana atingiu um estágio onde a liberdade psíquica não é mais apenas um desejo, mas uma necessidade evolutiva. O poder opressor das ideias entronizadas sofre um golpe fatal quando o indivíduo percebe que sua conexão com o universal não depende de intermediários clericais ou de rituais de sangue e medo. Jesus, em seu tempo, tentou falar aos corações e aos intelectos, conclamando a decência e ao amor como as únicas formas de progresso real. Nietzsche, por sua vez, desafiou a humanidade a erguer-se sobre seus próprios pés e aceitar o destino com coragem. O encontro dessas duas perspectivas no cenário da ciência moderna marca o nascimento de uma nova forma de ser humano, capaz de integrar a sensibilidade espiritual com o rigor intelectual. A transformação radical da trajetória humana agora parece possível, mas exige o abandono definitivo dos simulacros que nos mantiveram em cativeiro por milênios. É o momento em que a criatura se torna consciente de seu papel como criadora de sua própria realidade, rompendo finalmente com o jugo de ideias que, embora entronizadas como sagradas, eram apenas sombras de um passado ignorante. As consequências imediatas dessa nova compreensão são profundas e, para muitos, desconcertantes. O colapso das certezas dogmáticas deixa um vácuo que pode ser inicialmente preenchido por um sentimento de desorientação. Aqueles que estavam acostumados a obedecer sem questionar encontram-se agora diante da vastidão de sua própria liberdade. A queda das ideias entronizadas revela a nudez das instituições que, por tanto tempo, se esconderam atrás de dogmas inquestionáveis.
observa-se um movimento de renovação, simbolizado por lideranças que tentam dar um fim a conceitos obsoletos como a infalibilidade absoluta, mas a resistência interna das estruturas de poder ainda é feroz. O rescaldo desse confronto mostra que a cura para séculos de infecção da crença não acontece da noite para o dia. As feridas causadas pela opressão religiosa, os traumas coletivos de inquisições, perseguições e abusos começam a emergir para serem finalmente processadas. Há uma sensação de alívio, mas também de uma gravidade silenciosa ao reconhecermos o quanto de potencial humano foi desperdiçado em nome de simulacros. A ciência, agora mais sábia e menos materialista, começa a oferecer ferramentas para que a espiritualidade seja vivida de forma autônoma e reflexiva. O psiquismo humano inicia um processo de limpeza, descartando o DNA de estupidez que por tanto tempo foi considerado sagrado. O silêncio que se segue ao barulho das fogueiras e dos anátemas é um espaço de cura e de introspeção necessária. Percebe-se que a verdadeira dignidade não vem da submissão a um Deus que exige louvor, mas da aceitação de nossa própria natureza complexa e evolutiva. O legado de Jesus é finalmente resgatado de seus sequestradores institucionais, voltando a ser uma fonte de inspiração moral e filosófica, livre do peso de milênios de distorções teológicas. Nietzsche, outrora visto como destruidor, é agora compreendido como o preparador do terreno, aquele que teve a coragem de limpar a terra para que algo novo pudesse crescer. A humanidade respira fundo, permitindo que o peso dos eventos se assente e que a nova realidade comece a tomar forma no horizonte da consciência. Com o passar do tempo, as resoluções desse longo processo começam a se consolidar na vida cotidiana e na estrutura da sociedade. A transformação interna dos indivíduos reflete-se em uma nova forma de organização social, onde a separação entre convicções pessoais e o poder público é respeitada de maneira mais profunda. As lições aprendidas com os erros do passado, a crueldade da Inquisição, a manipulação das massas e a corrupção do sagrado, servem como lembretes constantes da importância do senso crítico e da vigilância intelectual. A resolução não significa o fim da espiritualidade, mas sua elevação a um nível de decência e responsabilidade que antes era raro. Os verdadeiros santos, cujos exemplos de vida sempre serviram ao embelezamento da existência, são agora valorizados por suas ações e não por sua obediência a dogmas. A ideia de que somos todos herdeiros da evolução universal traz um senso de unidade que transcende fronteiras religiosas ou nacionais. O perdão, que antes era uma ferramenta de marketing institucional, torna-se uma prática real de reconciliação com o passado. As instituições religiosas que sobrevivem são aquelas que conseguem se reformar, abandonando a pretensão de serem as donas da verdade e passando a atuar como facilitadoras do progresso espiritual e filosófico. A mudança interna é profunda. O medo do castigo divino é substituído pelo amor à vida e pelo compromisso com a evolução contínua. Nietzsche e Jesus, outrora vistos como polos opostos, encontram uma síntese no coração do indivíduo livre, que retira de ambos o alimento mental para sua jornada. A vida, agora percebida como palco onde a consciência se manifesta, ganha um novo brilho, livre das sombras opressoras das ideias entronizadas. A transição para um fechamento desta fase da história humana é marcada por uma clareza renovada sobre o que realmente importa: a dignidade, a decência e a coragem de ser quem se é, sem a necessidade de muletas ou simulacros. A humanidade começa a caminhar com passos mais firmes, consciente de que o futuro depende apenas da qualidade da consciência que cultiva no presente. Ao sintetizar os fios desta longa narrativa, emerge uma verdade poderosa.
O poder opressor das ideias entronizadas só existe enquanto permitirmos que o medo governe nosso psiquismo. A jornada através dos séculos, desde os dias de Jesus até as provocações de Nietzsche, revela que o maior desafio da espécie é a conquista da liberdade interior. A história das instituições religiosas, com suas luzes e sombras, serve como um espelho da própria luta humana entre a necessidade de segurança e o impulso de evolução. Compreende-se agora que o sagrado não está em fórmulas teológicas complexas ou em rituais de submissão, mas na prática constante do amor e na busca incansável pela verdade. A síntese entre o coração que sente de Jesus e o intelecto que questiona de Nietzsche cria uma base sólida para um novo código de ética universal. Este código não se baseia em ameaças de punição ou promessas de recompensas celestiais, mas na compreensão de que somos parte de um todo maior, um universo que busca expressar-se através de nós. O legado filosófico da humanidade é um tesouro que deve ser limpo das impurezas do poder e do interesse temporal. A importância de não repassar o DNA apodrecido da ignorância para as próximas gerações torna-se o imperativo categórico da nova era. À medida que nos preparamos para explorar novos mundos, a Lua, Marte e além, levamos conosco a lição de que não podemos exportar nossas esquisitices teológicas para outros cantos do cosmos. O passado equivocado deve ser deixado no planeta de origem, permitindo que novas sociedades humanas floresçam sem as marcas tenebrosas de um psiquismo vitimado. A significância de toda essa trajetória é a descoberta de que a vida é um fenômeno de beleza e propósito, que aguarda por agentes livres e conscientes para manifestar sua plenitude. O universo não precisa de louvor, mas de compreensão, não precisa de escravos, mas de parceiros na criação. Esta reflexão prepara o ouvinte para a mensagem final, a de que a verdadeira divindade habita na capacidade humana de transcender suas próprias limitações e brilhar com luz própria em meio à escuridão. Ao chegarmos ao fim desta reflexão, fica a essência de uma mensagem que transcende o tempo e o espaço. A história do homem Jesus e a crítica ferrenha de Nietzsche não são apenas contos do passado, mas bússolas para o futuro. O poder das ideias entronizadas, que por tanto tempo subjugou a alma humana, perde sua força diante de uma consciência despertada e livre da infecção da crença cega. A grande lição que emerge deste mergulho filosófico é que a evolução real só acontece quando assumimos a responsabilidade por nosso próprio psiquismo, recusando-nos a carregar fardos de incongruências absurdas apenas porque nos foram apresentados como sagrados. Jesus, o homem que pregou o amor e a decência, e Nietzsche, o pensador que exigiu dignidade e superação, são faces da mesma moeda, a busca pela nobilitação da vida. Que as futuras gerações possam olhar para este tempo como o momento em que a humanidade finalmente decidiu parar de envenenar seu próprio legado com o ódio e a perversão disfarçados de fé. O universo convida a um novo modo de existir, onde o amor fati de Nietzsche se encontre com o amor incondicional que Jesus simbolizou, criando um ser humano que aceita seu destino com coragem e trata o próximo com autêntica caridade. É necessário que deixemos para trás o Deus que castiga e o Messias violento, abraçando em seu lugar a deidade amantíssima que se expressa na harmonia das leis naturais e na vastidão do cosmos. A liberdade que agora vislumbramos é o fruto de milênios de sofrimento, mas também de uma esperança inabalável na capacidade de regeneração do espírito humano. Que o silêncio que segue estas palavras não seja de vazio, mas de uma profunda contemplação sobre o papel que cada um desempenha no embelezamento da vida universal. Não somos herdeiros desgraçados da mediocridade, mas arquitetos potenciais de uma nova realidade mais justa, mais lúcida e infinitamente mais livre.
O caminho para o super-humano ou para o espírito purificado passa pela recusa de qualquer ideia que diminua a dignidade do ser. Ao final, resta a clareza de que a vida efetivamente acontece onde a mente se permite ser livre, e é nesse espaço sagrado que o universo finalmente encontra sua destinação útil. Que cada passo dado daqui em diante seja guiado pela luz da razão que não apaga a chama do coração, deixando para trás as sombras das ideias entronizadas para abraçar a aurora de uma nova consciência.